Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou postar um vídeo que pessoas têm mandado muitas mensagens para mim para eu definir o meu pensamento sobre a administração do presidente americano Trump. Para início vou ler Tiago capítulo 5, que diz: condenação dos ricos opressores. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro, a vossa prata, se enferrujaram, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Palavra de Tiago aos ricos opressores. Nós sabemos que a opressão está em todo lado. E o mundo cada vez se torna mais opressor. E a opressão vem de cima para baixo. Então, existem pessoas que estão postando comentários no meu site dizendo que eu apoio Trump e eu apoio Trump. Por favor, atenha-se ao assunto do vídeo. Eu nunca postei um vídeo que eu apoio Trump. Cuide da política brasileira se você puder e deixe a política americana por conta dos americanos. O Brasil vive seus piores momentos de política. Se alguém tem tempo para criticar a política americana, devia usar este tempo para ajudar a política brasileira, que nunca viveu um clima mais negro e infeliz da história desde o Império, desde seu descobrimento. Trump, ele fez 13 ou 14 coisas importantes nos seus poucos dias de posse. Ele comprou o petróleo dos árabes. E ao comprar petróleo dos árabes, está combinado que, para ele poder pagar o petróleo dos árabes, nenhum árabe poderá vir aqui e fazer desordem. Ou qualquer uma pessoa do Oriente Médio, ele não pode vir aqui. Porque aí a economia começa a cair e não se pode pagar o petróleo. Isso o pessoal do Oriente Médio entende. E eu conversei com pessoas do Oriente Médio, inclusive eu tenho vizinhos que são do Oriente Médio, eu converso com eles. E eles dizem que a compra de petróleo que Trump fez para os Estados Unidos foi muito boa para os americanos, porém péssima para o povo do Oriente Médio. Ele também aproveitou e visitou Jerusalém. É bom lembrar que os governos brasileiros, que vocês não prestam atenção, quando vão ao Oriente Médio, eles procuram os inimigos de Israel. Procuram, votam contra Israel, e vocês não percebem isso, né? Eu estou fazendo isto para as pessoas que visitam o meu site, que estão em 210 países. Inclusive, eu recebi uma informação por telefone de uma irmã da França que disse que na França a esquerda comunista demoniza Trump.
Lá eles não podem nem sair na rua, né? Porque os imigrantes estão botando eles para correr, polícia e tudo. Mas estão se envolvendo com Trump, ao invés de cuidar da sua própria casa. Também, em terceiro lugar, Trump prepara para trazer a embaixada americana que está em Tel Aviv para Jerusalém. Fazendo isto, quem atacar Jerusalém ataca também a embaixada americana, e isso é uma coisa muito séria. Também luta para trazer a capital de Tel Aviv para Jerusalém. Vocês sabiam que o mundo inteiro, praticamente, poucas nações estão ao lado de Israel, querem dividir Jerusalém. Alguém pode dividir Brasília? Não. Alguém pode dividir Buenos Aires? Não. Alguém pode dividir Paris? Não. Mas eles querem dividir Jerusalém, que pertence aos judeus. É bom lembrar que na Bíblia tem mais de 800 vezes a palavra Jerusalém e nenhum livro do Oriente Médio tem a palavra Jerusalém. Enquanto na Bíblia a palavra de Deus tem mais de 800 citações que aquela terra pertence aos judeus. Também não aceita a globalização. A globalização é um assunto para fracos. Quando o fraco não consegue fazer nada, ele se alia a outro para votar e para dominar o mundo. Aí aquela panela imunda domina o mundo. Mas Trump disse não, eu não quero saber disso. Eu quero a América que seja grande e forte como foi no passado. Alguém pode dizer que ele está errado? Ele é o presidente americano. Ele não se envolve com coisa nenhuma. Ele disse que a América tem que ser grande como foi no passado. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Na Síria, eles foram lá, usaram armas contra civis e mataram covardemente civis da Síria. E Trump, que vive na América, disse, não, isso não vai acontecer. Nos dias de hoje, usar armas químicas, a ONU, ficou calada. Porque eles têm medo, né? E não sabe fazer nada. Trump mandou aviões lá e, bum! Destruiu aquele lugar maléfico que estava mandando aviões, lançando armas, material químico para matar pessoas. E quando ele mandou, ia a Coreia do Norte, a Rússia... A Rússia fez alguma coisa? Não. Por quê? Porque ele sabe que Trump falou, está falado, é um homem de palavra. Ele não é político, não. Ele não precisa de João Pedro e Juca e outro. Não. Ele fala e está falado. Ele nunca precisou conchavo político para fazer o que ele quer. Também não aceita o aquecimento da Terra. A América estava mandando muito dinheiro para Paris, e os espertos lá usando o dinheiro. Em outras palavras, pelo que eu entendo, salvo o melhor juízo, já estamos pagando pelo ar que respiramos. Ora, a América era o país que mais mandava dinheiro para esse assunto do aquecimento do planeta, que é uma mentira. Aqui onde eu vivo, a ciência diz que já houve 2 quilômetros de gelo aqui. E agora aqui é um lindo lugar. Então, este assunto de aquecimento da Terra, a Terra tem o seu ciclo. E vai sempre se renovando. Ou Deus não sabia o que estava fazendo quando fez a Terra. Ou precisa desses globalistas para ensinar a Deus. Não, Deus sabe que faz. Então, e ele disse, não, o dinheiro americano tem que ficar aqui na América. Há muita necessidade aqui na América e não vai mais dinheiro para Paris. E os comunistas de Paris, aquele desespero, porque é o dólar que eles querem. O maior homem do mundo que luta
sobre o aquecimento da Terra, ele faz tudo, ele faz tudo, ele faz tudo. Não, porque a Terra está aquecendo, mas ele não anda de avião regular, ele tem o próprio avião dele, poluindo, né? Também na casa dele, veio a público que ele gasta $1.200 só de energia. Ele está economizando alguma coisa? Não. Ele está usando o dinheiro que os países mandam para ele se dar bem. Então, Obama não aceita o aquecimento e disse, não, vou mandar dinheiro, e não mandou, pronto, e acabou. E eles ficam irritados, ficam assim, quase chorando, e agora vamos ter crianças assim. Não vamos ter coisa nenhuma. A América vai melhorar com isso. Também criou mais de 300 mil empregos aqui. E também a Bolsa de Valores foi reativada. A Bolsa de Valores começa a crescer. E também o desemprego caiu para 4,7. O desemprego caiu. Antes era muito mais alto, agora desceu. Eu posso falar isso porque eu vivo aqui. Eu vivo perto da Casa Branca. Praticamente todo dia eu estou lá por perto da Casa Branca. Há serviços, vocês entendam, né? Eu não estou passeando lá, não. Também, se você nota, o lixo americano melhorou. Como assim? Agora você passa pelo lixo americano e você encontra cadeiras boas, que o pessoal está comprando cadeiras melhores e botando aquelas cadeiras no lixo, mesas, aparelho de televisão, muita coisa está sendo colocada no lixo que há poucos anos atrás não se colocava mais. A gente nota que o pessoal tem mais dinheiro, tem mais aquisição. Então, a economia americana melhorando, o povo começa a comprar mais e começa até a pagar mais impostos. Outra coisa, o antigo presidente que estava aqui, aquele que é muito apoiado no Brasil, ele legalizou a droga, permitiu. E era sempre aquela desculpa, né? Aquela desculpa. Eu até digo para vocês que todo mundo fala isso, mas eu tenho dificuldade de crer que um homem que tem família regularize droga. Eu tenho dificuldade. Se ouve, se fala aí na televisão. Outro dia mandaram uma mensagem para mim, aqui, há 2 dias atrás, que eu podia comprar aquela droga pelo correio. Eu não posso entender isso. Porque eu sou pai de família, eu não posso entender que um pai de família regularize a droga. Então, ele não quer isso. Ele disse que todas as pessoas que recebem ajuda governamental têm que passar por exame de droga. Ver se ele usa droga, ele não vai receber mais ajuda do governo. Por quê? Porque tem gente que recebe ajuda governamental, americanos trabalham para ele ficar em casa e ele fica na droga. Ele vai perder. O Trump também, mais uma vez, derrotou a mídia mundial. Porque o mundo inteiro, aonde existir mundo e existir mídia, eles são contra o Trump. Você já imaginou declarar uma guerra contra o mundo inteiro e ganhar? Até amigos meus me perguntam, escute aqui como é que é. Eu vivo aqui, eu sei o que está acontecendo. Não ouçam a mídia brasileira, porque poucos da mídia brasileira têm noção do que está acontecendo. Eu vou até citar um caso. Numa reunião que estava entrevistando o Dr. Enéas, no passado, ele disse que homem e homem não produz pessoas. Quer dizer, homem não engravida, né? E
um repórter, o entrevistador da Globo, perguntou para ele: o senhor tem uma prova científica disso? Eu quase caí da cadeira. Porque um jornalista que não sabe que homem não produz filhos, tá muito mal. E o doutor Enéas quase deu uma crise nele, isso é elementar. Quer dizer, qualquer uma criança sabe, mas o jornalista não sabe. Grande parte da mídia brasileira tem esse nível, né? Então derrotou mais uma vez a mídia mundial. E agora o povo está pedindo a expulsão de George Soros. George Soros é um homem tão rico que, segundo informações, eu não andei contando o dinheirinho dele, né? Mas, segundo informações, por dia ele movimenta 14 bilhões de dólares. E um comentário dele pode derrubar uma nação. Porque o que ele faz? Ele compra tudo o que tem lá, o mais que ele pode, compra, digamos, por 10 dólares e vende a 5 dólares. Ao vender por 5 dólares, a economia do país cai. Aí ele pode ir lá, ou qualquer um, comprar tudo e o país fica sem nada. É um húngaro judeu que diz que não existe Deus e por aí vai. Diz que não existe Deus. E tem muita gente no Brasil que apoia George Soros. Você que é crente, você que conhece a Bíblia, a palavra de Deus, sabe que é impossível derrotar o povo judeu. É impossível. Se meta com o povo judeu e você verá a perca que vai aparecer. Agora, se o George Soros for expulso da América, a situação vai pegar fogo. Porque George Soros tem mais dinheiro que muitos países. Só dele. E ele sabe como fazer isto. Ele tem uma mente muito avançada para o seu tempo. Para você ter uma ideia, foi George Soros que criou o feminismo. Por que ele criou o feminismo? Ele queria que as mulheres tivessem liberdade? Não, ele queria que elas fossem aprisionadas. Sabe por quê? Ele, dando risada das pessoas, disse: não, a mulher lá na cozinha lavando prato não paga imposto. Mas se ela for para a rua trabalhar, aí a gente recebe imposto. Vocês estão vendo? Estas coisas de pílulas, de feminismo, isso é tudo para escravizar a mulher. Eles não estão pensando em ajudar a mulher coisa nenhuma. Então, para aquelas pessoas que seguem o meu site, não ouçam o que esse pessoal diz aí no Brasil. Eles estão aqui na América? Não, eles não estão na América. Eles não estão no dia a dia aqui trabalhando, enfrentando a dureza da vida. Eles não estão. Mas ficam atrás do microfone falando e fazendo perguntas tolas, das mais tolas possíveis. Procure ver o que a Roda Viva fez com o Dr. Enéas e você verá o nível do jornalista brasileiro, não de todos, mas da sua grande maioria comunista. A gente paga os erros que comete. Paga, sim. Estou fazendo este vídeo porque eu desejo que nos 210 países onde a minha voz tem chegado, possamos entender que Trump está lutando a favor dos judeus. Foi criado na Igreja do Senhor. O pastor dele, que escreveu muitos livros, entre os quais O Poder da Fé, que eles, para vender, trocaram o nome para O Poder do Pensamento Positivo, pregou para mais de 30 milhões de pessoas. Enquanto o pastor do presidente que saiu, que eu não vou citar o nome, sabe o que ele pregava?
Maldita seja a América, maldita seja a América. É isso que ele falava. Enquanto Trump luta pela América para ser um país poderoso, um país com liberdade religiosa, um país que as crianças possam nascer. Ainda muitos crentes lutam contra ele. Portanto, alinhe-se com a verdade. Procure saber de quem vive aqui, porque eu vivo aqui. E muitos dos que falam, falam porque ouviram falar, mas eu vejo o que está acontecendo. Outra coisa, eu não me envolvo em política, não quero saber disso. Mas que as pessoas que me ouvem vão saber da verdade, eles vão saber. Toda a verdade que eu puder transmitir, eu vou transmitir. Muito obrigado a todos vocês que viram este vídeo. Daqui a poucas horas ou minutos saio para o meu trabalho, sendo que hoje é um domingo. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.